Olá, sejam bem-vindos ao canal Reversão Quântica. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente com vocês, para a gente gravar mais um vídeo, trocar experiências, trocar informações e tentar juntos expandirmos as nossas consciências para que nós venhamos a nos tornar pessoas multidimensionais e venhamos a entender o que está acontecendo no planeta atualmente. Esse é mais um vídeo da série Efeito Mandela e esse vai falar sobre a questão dos sonhos. Essa informação me veio e confesso que já é de madrugada e eu pensei no seguinte: existe uma coisa no universo chamado fluxo e a gente tem que respeitar o fluxo porque aí a informação continua vindo. Se a informação ela está chegando até mim, é porque alguém está me enviando. E se eu negligenciar isso daí por causa de que seja 2, 3, 4 horas da manhã, alguma coisa assim, o que acontece? Eu vou acabar cortando esse fluxo. E eu quero que esse fluxo continue a vir para quê? Porque eu quero dividir isso com todos. Porque isso aí também faz bem para mim. Aliás, faz bem mais bem, né, para mim do que talvez até para vocês. Porque cada vez que eu falo, isso daí também está se tornando meu sistema de crenças. Bom, existem milhões, mas milhões, de realidades paralelas. Eu acho que até bilhões, porque se são infinitas as possibilidades, então não tem limite, né? Então existem milhões de realidades paralelas é, que a gente acessa. Quando que a gente acessa? Normalmente quando a gente acha que está dormindo. No final do vídeo eu vou falar porque que eu estou citando esse acha que está dormindo, né? Então a gente acha que está dormindo. E a gente visita essas outras dimensões através dos sonhos. Aí você vai me perguntar assim, é a pergunta que todos fazem. Ah, mas por que eu não lembro? Simples. Você não lembra por causa do seu sistema de crenças. O que é o sistema de crenças? O sistema de crenças é a base, vamos dizer assim, intelectual e experiencial que forma o seu ego. Todas as informações, desde que você nasceu e que você vem guardando e utilizando, formam o seu sistema de crenças. E uma hora que ela chega, ela é tão arraigada em você que ela se torna parte, assim, ela funciona no piloto automático, eu costumo dizer isso. Ela funciona no piloto automático. É como, por exemplo, eu tô aqui gravando o vídeo e alguém vai me jogar um objeto. Eu automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou virar, vou olhar e vou tentar me defender desse objeto que pode me atingir. E eu não vou ficar pensando, eu vou esticar minha mão e tentar. Não, é automático. Então o sistema de crenças ele se torna automático no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa mente. E aí, o que acontece? O que tem gravado no seu sistema de crenças? Que a relva, a grama é verde, que o céu é azul, que o mar é azul, mas com os raios de sol ele fica esverdeado, que o sol é amarelo, que a lua é branca, prateada, com um pouquinho de romantismo, né? Então, você tem tudo isso gravado. Aí o que acontece? Você dorme, né, entre aspas, você dorme e acorda num setor onde você tem acesso às dimensões e aí, por um motivo ou por outro, pelo seu estado vibracional, você acaba escolhendo ir para algum lugar X. E lá você tem experiências, você conversa com pessoas, com seres, enfim, com irmãos de outras dimensões, e tem N experiências e vai a vários locais e vê muitas coisas bonitas e diferentes, aprende muita coisa e tal. Só que o que acontece quando você, entre aspas, acorda? Por que você não lembra? Porque quando você dormiu, eu sempre digo assim, inclusive a gente vai ter uma série de vídeos que fala sobre isso, o David Icke fala muito sobre isso, tem outras pessoas que eu não vou citar o nome porque eu não tenho permissão, que nós somos computadores biológicos. Computadores biológicos. Então nós temos um processador, né? Um processador que processa o nosso sistema de crenças. Esse processador, ele funciona no modo 3D, vamos dizer assim.
Quando você dorme e vai para as outras dimensões, você usa um outro processador que não está nessa dimensão. Está onde a sua consciência está. A sua consciência, se você está em outra dimensão, a sua consciência vai estar junto com você em outra. E o que acontece? Você utiliza outro processador. Um processador quântico infinitamente superior a esse que nós usamos aqui. Que a nossa meta qual é? Chegar nesse computador, nesse processador superior. Então o que acontece? Aí você vai e tem N experiências e esse processador te ajuda a... Por quê? Nas outras dimensões, olha só, gente, a física é outra. Então, lá a gravidade é de forma diferente, o peso, a velocidade, a massa, enfim, é tudo diferente em várias. Tem dimensões bem parecidas com essa? Tem, e eu vou explicar para vocês quais são essas dimensões. Tem dimensões parecidas com essa, onde nós estamos hoje, 3D? Tem. E tem dimensões que são muito, mas muito diferentes daqui. Então vamos dizer que você vai para 3, 4 oitavas dessa dimensão onde nós estamos. Então você chega num lugar e vê um exemplo, você vê uma relva amarela. Aí você vê um céu verde e um sol azul. O seu processador vai processar tudo isso, você vai conseguir interagir, você vai achar bonito, tudo, mas você não vai se espantar. Ai, que absurdo, onde que eu tô? Não, você vai, porque você é um ser multidimensional. Então você vai ter as experiências que você tiver que ter nesse local. E aí, quando você acordar, o que o seu processador... Você vai voltar para o processador 3D. O que ele vai interpretar? Maluquice. Ele vai achar que foi tudo uma grande maluquice. Foi um sonho muito louco que você teve. Por quê? Vai bater... os dois sistemas de crenças eles vão bater. Então vai chegar... Ele vai analisar uma grama amarela, por exemplo, como uma vez. Não, não é a realidade que está gravado no seu HD. Que você está usando nessa experiência dessa vida aqui. Então você vai ter dificuldade. Você vai achar que foi um monte de maluquices, entendeu? Ah, que foi bonito. Bom, onde já se viu, eu voava lá. Lá a física é outra. A gravidade é outra. Você pode voar, você pode dar um passo e andar 20 metros, entendeu? Ou você pode ter um atraso no seu passo, porque a densidade do local pode ser diferente. É por isso que às vezes a gente sonha que está sendo perseguido e não consegue fugir, não consegue sair do lugar, porque você está numa outra dimensão que a densidade do ar, vamos dizer assim, é diferente, que a gravidade é diferente. Então, o que acontece? Quando você volta para cá, o seu sistema de crenças, ele vai descartar, tentar pelo menos descartar todas as informações que você trouxe dos locais que você não conhecia. Porque o cérebro ele não cria nada. Ele só faz comparações com o que ele já conhece. Então, esse cérebro 3D, ele não é capaz de interpretar as informações que vêm de lá. É por isso que a gente lembra como se fosse uma loucura, como se fosse uma coisa sobrenatural. E aí também entra a questão dos sonhos lúcidos. Fala, mas tem sonho que é muito lúcido, que eu lembro de tudo com detalhes, não sei o que e tal. Esse tipo de sonho, o desdobramento, que quer que seja, por que é mais fácil para você lembrar? Porque você esteve numa dimensão bem similar a essa daqui. Então a similaridade é tão grande que o computador, o seu processador 3D, da terceira dimensão, ele consegue interpretar os fatos, porque ele tem parâmetros para comparar. Então você pode encontrar uma pessoa que você conheceu aqui na Terra, que já se foi, encontrar numa outra dimensão, e ele começa a te mostrar os locais e tal. E aí o que acontece? Essa pessoa já faz parte da sua programação, do que você tem programado no seu processador lá 3D. Então, ele não vai ter problema nenhum para analisar essa experiência que você teve. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter muita facilidade para lembrar e vai parecer real. Mas não é que vai parecer real. É que é real.
Só por que a gente não consegue trazer isso para a realidade da gente? Porque os nossos sistemas de crenças não deixam as crenças limitantes, que são as crenças de que aqui é a realidade e que lá é um sonho. Porque o que o seu processador começa a fazer, o 3D? Tudo que vier de lá, ele fala sonho, 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 sonho. Não existe, é mentira, é mentira, é mentira. E aí você acaba acreditando que todas as experiências que você tiver lá do outro lado são coisas assim que não tem relevância nenhuma, que é mentira. É isso que eu falei quando aconteceu. Lembra que a gente falou sobre o universo de C que foi fundido num mundo que chamava Terra Primordial, que para mim era Matrix? O que acontece? O nosso cérebro reptiliano nos traz de volta para a Matrix. Por isso que a gente não consegue sair da Matrix. Porque a gente acha que a Matrix é real e que todas as outras experiências multidimensionais que nós temos são falsas. Então, um dos segredos. Por exemplo, quando você vai dormir. Quando você vai dormir, você se programa para sonhar. Você sabe, eu vou sonhar. É mentira. Percebem o que o nosso sistema de crenças faz? Antes que você tenha experiência, ele já está te falando que é mentira. E aí, quando você está lá naquela experiência que você poderia ficar muito mais tempo e ser muito mais vívida, você já. Muitas vezes você mesmo se programa para voltar. Ou quando você se coloca numa situação difícil, você força para acordar. E você consegue, pelo menos eu consigo. Se eu estiver numa situação complicada, estiver fugindo, alguma coisa assim, eu sacoalho a cabeça, porque os meus sonhos, a maioria são lúcidos, e eu consigo voltar. Antes que me peguem, né? Essa é uma questão também que a gente precisa descobrir essas coisas, né? Bem, voltando agora, onde a gente vai encaixar isso? No efeito Mandela. O que está acontecendo com as pessoas no planeta Terra? Elas estão se tornando multidimensionais. Porque o que é o salto quântico? O salto quântico é o seguinte: você vai trocar de processador. Você vai adquirindo tanta informação, por isso que é tão importante estudar. Você vai adquirindo tanta informação, que uma hora o seu processador não consegue processar. Porque é uma outra qualidade de informação. Você está trazendo muita coisa do outro lado para cá. Eu acredito que nós estamos tendo uma ajuda multidimensional. Existem pessoas que estão nos ajudando nessa questão. Para que a gente consiga sair dessa ilusão que a gente acredita que é verdade. E aqui a gente acha que nós sonhamos, né, que não existem viagens em outras dimensões. Nós acreditamos que exista. Essa é uma questão que vai na questão do sistema de crença religioso. Por quê? O que fala na Bíblia? Deus criou os céus e a terra. Não fala de outras dimensões e nem nada disso. Então, quando você começa a tentar assimilar essa ideia de que existem outras dimensões, o seu sistema de crenças fica te acusando. Olha, você está contra o que você aprendeu. Então, o seu sistema de crenças começa a sabotar, como se tivesse um firewall que não deixa a informação entrar, que a gente costuma chamar de resistência, né? Não deixa essa informação entrar, e você vai jogando tudo para os arquivos mortos de coisas que não são verdadeiras. Então, o que a gente precisa para continuar vamos dizer assim, que o efeito Mandela continue acontecendo, que nós consigamos ter mais experiências de uma qualidade melhor e até na questão de começar a criar. Porque existem muitas pessoas que estão tendo experiências e existem coisas que estão sendo materializadas de uma outra dimensão aqui. Existe um caso, eu sei que é no exterior, parece que não sei se é uma escola ou uma quadra de uma escola que foi materializada. Por quê? O que acontece? Você teve uma experiência em outra dimensão. Por isso que eu falei da questão da gente começar a tentar similaridades e tentar estudar as pessoas que têm o mesmo tipo de lembrança que a gente. Por quê? O que acontece com essa lembrança? Ela é real.
ela é real. Então, essa lembrança, quando você começa a entender que ela é real, o que, que você vai fazer com essa lembrança? Você vai fundir com essa experiência, nessa realidade que você está aqui. Então, a probabilidade de você trazer lembranças e coisas materiais de lá são muito grandes. Por quê? Você acredita na verdade. Aliás, na realidade. Que verdade é uma coisa, realidade é outra. Então, por que, que os fenômenos começaram a acontecer e eles estão exponenciando no mundo inteiro? Porque as pessoas estão começando a pesquisar e olhar e falar, poxa, eu estou tendo feedback das pessoas, de muita gente que está falando comigo pelo Facebook, pelo meu blog, me ligando, pelo WhatsApp e tal, falando, olha, poxa, o que você lembra do que? De tal coisa assim. E aí o que está fazendo? Um conjunto de lembranças que formam uma realidade. Então, digamos que em uma outra realidade, numa vibração de uma oitava próxima aqui do planeta, da vibração desse planeta Terra aqui, dessa frequência, as coisas estejam melhores. Questão de guerra, questão de doenças, questão de um monte de coisa. O que, que vai acontecer se nós começarmos a acreditar nessa realidade de uma oitava acima? Ela vai se manifestar aqui. É a questão do colapso da função de onda e do efeito do experimento da dupla fenda. Nós criamos. E aí nós vamos começar a entender como é o funcionamento da criação. E vamos começar a fundir as realidades. Quando você vai dando salto quântico, você vai mudando de oitava. Você vai subindo oitavas. Você vai subindo oitavas. E as realidades que já acontecem, essas realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo. Você vai poder observá-las como observador. E o que é observador? O que acontece quando existe um observador? Criação. Agora imaginem, você, por exemplo, está doente. E aí você vai para uma outra realidade onde você não está doente. E aí você volta para cá com a sensação, com o sentimento e com a alegria da cura. Porque você se viu curado. Onde a cura vai se manifestar? Aqui. Nessa realidade. Onde você é observador. Nós somos pessoas, seres que criamos a realidade através do sentimento, da emoção. Criações emocionais. Existem ingredientes que ajudam na criação. Que o maior de todos é uma força que move todo o universo e nós não nos apoderamos dessa força ainda, que é chamada amor. Existem outros ingredientes, por exemplo, como a alegria na criação. Entusiasmo. E todos esses ingredientes, eles vêm de sentir. Então imagina, porque isso aconteceu comigo. A minha vida mudou, porque eu encontrei um amigo que havia falecido em uma outra realidade, uma oitava acima dessa aqui. Eu não ia tocar nesse assunto hoje, mas eu vou tocar. Eu vim de uma formação católico evangélico, e só que eu sempre me questionei demais. E eu tive um amigo que a gente era amigo de infância, ele morreu num acidente. E eu nunca esqueci esse amigo, porque ele era como muito, mas muito, infinitamente mais que um irmão. E aí o que aconteceu? Um dia eu encontrei esse meu amigo, no que a gente chamaria de sonho, e foi muito real. Foi muito real, e ele chegou e me abraçou e veio sorrindo. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, como assim que eu estou fazendo aqui? Ele olhou para mim e falou, Jefferson, ninguém morre. Ele falou, Jefferson, ninguém morre. Fica contente, brother.
segue o seu caminho, vai atrás da sua missão, que você vai compreender tudo e você vai ver como sua vida vai mudar. Fica contente, fica feliz. Eu não morri. Eu só não estou no mesmo plano que você. E aí eu acordei com o sentimento de que eu havia encontrado na realidade esse meu amigo. E foi aí que começaram as buscas, os estudos e as sincronicidades começaram a me trazer as pessoas. Os estudos, os livros, os locais. Aí eu conheci todo o material de Zacarias Sitchin, Hélio Couto, próprio... Muita gente. Muita gente, e a sincronicidade começou a me trazer pessoas, trazer fatos, trazer acontecimentos. E aí tudo mudou. E a expansão de consciência em 4, 5 anos aproximadamente, que eu estudo mecânica quântica, toda a minha realidade mudou. E eu digo uma coisa para vocês, a expansão de consciência ela é tão bacana, tão importante, que eu falo para vocês uma coisa, eu não conseguiria conversar com o Jefferson de 4 anos atrás. Era outra pessoa. Eu era outra pessoa. E hoje eu me considero uma pessoa multidimensional. Muitas coisas acontecem e a informação ela vem de uma forma muito forte, está vindo de uma forma muito poderosa para mim. E eu entendo que eu tenho que dividir com todos. Nós vamos falar muito ainda sobre multidimensionalidade, porque nós precisamos entender o que é ser multidimensional. Até eu sempre falo na questão, por exemplo, uma questão, todo mundo quer ser telepata, né? Se eu pudesse usar a telepatia, todos nós usamos o tempo todo. Só que nós não acreditamos. E essa comunicação, ela é muito importante. Porque não tem como mentir. Por isso que falam assim que nas outras dimensões não existe a mentira. Por quê? Porque existe na 4ª dimensão. Outro dia a gente vai conversar sobre isso. Mas nas outras dimensões superiores não existe a mentira, porque você não consegue mentir na sua mente. Você só usa a mentira quando você usa o seu vocabulário de 3D. Então, a informação passa, quando você vai proferir, você tem a opção de escolher o que você vai falar. A mente não faz isso. Então, por exemplo, como que se você chegasse para você hoje e perguntasse assim, como que você me explica a cor azul? Me defina a cor azul. Não tem como. Você percebe como a 3D é limitadíssima? E quando você está nas dimensões superiores, você consegue passar nesses conceitos. Só que quando você volta para cá, você volta a usar o processador antigo, você acredita em toda a programação que está dentro dele, dizendo que você é um ser limitado, que você está ao léu, que você é refém do destino, que as coisas acontecem porque Deus quis. Finalizando, uma luta de MMA e um dos vencedores levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Então Deus quis que o outro apanhasse? Não, né, gente? A gente continua. Paz.